Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez trazendo uma questão muito importante, que é a questão da educação das nossas crianças aqui do Brasil e de como o agronegócio, o agro brasileiro é apresentado para essas crianças. Existe um grupo de Barretos que começou, que tomou uma iniciativa, de encampar essa causa, de analisar esses materiais didáticos que são disponibilizados para as crianças e checar de que forma o agronegócio é apresentado e quando há pontos dissonantes ou com alguma conotação pejorativa, esses pontos são debatidos, estão sendo levados a associações, aos colégios, inclusive, e quem está aqui para trazer mais detalhes sobre isso para a gente é a Letícia e a Ellen Jacinto, que coordenam a iniciativa De Olho no Material Escolar. Sejam muito bem-vindas aqui com a gente. Obrigada, Letícia, a vocês por encampar esse movimento também. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Nosso movimento começou há 2 anos atrás, aqui em Barretos, a gente via essas inadequações nas cartilhas das crianças, nas apostilas, e conversamos com a escola e fizemos um convite, levamos os professores e os alunos a visitar as nossas fazendas e empresas do setor ao redor. E foi muito positivo. Mas esse ano, na pandemia, que os pais estiveram mais próximos dos filhos, e pudemos acompanhar essas apostilas de perto, que a gente viu um agro sendo retratado como papel de vilão nacional, com lentes do passado. E com isso escrevemos uma carta para o colégio, foi daí que iniciou o movimento. Uhum. E assim, quais são os principais pontos dissonantes? Eu vou pedir para o meu diretor colocar aqui no monitor para a gente, então, algumas das imagens que vocês disponibilizaram para a gente, eu acredito que vocês vão conseguir ver aí também, de partes desses materiais didáticos que são apontados, então, pelo grupo, com pontos aí pejorativos em relação ao agronegócio. Por favor, Renan. Então, a gente tem aqui a questão, que fala que onde havia florestas surgiram cidades construídas por migrantes, e fala sobre a questão do desalojamento dos indígenas. Quais são os pontos que vocês levantaram a respeito disso? Nessa questão dos indígenas, não sei se dá para ver aí pela foto, mas está escrito que a soja do Mato Grosso do Sul tem sangue de crianças indígenas. E o ponto principal aí foi no material do professor, que os alunos foi sugerido em sala de aula para que os alunos escrevessem uma redação se colocando no lugar desse indígena, que foi maltratado pelos agropecuaristas, E a soja do Mato Grosso do Sul não contém sangue de criança indígena, O biodiesel também não. E é o que retrata a apostila, sem nenhum contraponto, do nosso agro atual, da nossa tecnologia, de todas as coisas boas e sociais que a gente faz. E muito menos dessas divisões já de terras indígenas que temos e do agro de verdade. Eu acho que são pontos específicos que eles pegaram e dados antigos dessas apostilas para retratar e generalizar, Isso que a gente não achou correto. Uhum. Renan, por gentileza, coloque outra imagem para a gente aqui também, outro exemplo para a gente mostrar para a nossa audiência. Aqui fala a questão da agricultura comercial patronal, que o cultivo não é feito pelo proprietário da terra, que ele contrata trabalhadores para colher o que é plantado. Nesse caso, também, qual que é o ponto em que vocês discordam e que vocês apresentam também para a direção da escola? Letícia, o que nós estamos apresentando para a direção da escola, na verdade, é a apresentação do agronegócio como um todo. Uhum. Ela é sempre feita com uma lente negativa, sempre com um comentáriozinho negativo, certo?
quando tem a oportunidade de você mostrar, por exemplo, sei lá, um projeto de carne e carbono neutro, mostrar um enfoque positivo, ou mostrar o tanto que nos últimos 50 anos o nosso agronegócio progrediu, ou qualquer coisa positiva, não é mostrado. Ou é mostrado de uma maneira neutra ou negativa, certo? Então, o que a gente busca não é apagar qualquer erro que tenha havido, como houve em todos os países colonizados, na época de crescer, virar uma cidade, sempre há algum erro nesse momento, né, de aumentar-se as cidades e etc. O que nós buscamos é mostrar os dois lados, é falar, isso aconteceu aqui, lá atrás, no passado, isso é história. Hoje, a realidade é essa, certo? Até a década de 70, você só conseguiria aumentar a produtividade se você aumentasse a área de produção. Hoje, você só aumenta a produtividade se você investir em tecnologia, se você investir em muita pesquisa, e, enfim, eu não preciso falar isso para vocês, né? Então, é isso que nós queremos ver na apostila dos nossos filhos, a nossa realidade, o nosso dia a dia, que é um agro moderno, um agro que emprega, um agro que se preocupa com seus colaboradores. Isso nós não estamos vendo, a gente vê um agro que não existe, certo? Então, é tudo, de um modo geral. E Letícia e Ellen, então seria uma questão mais de adequação à contemporaneidade, né, de mostrar como o agronegócio evoluiu, como hoje ele é muito mais sustentável do que ele era antigamente, de como as leis trabalhistas evoluíram também, ou seria uma questão ideológica, né? Seria um viés ideológico que é colocado nesses livros didáticos? Na minha opinião, é o conjunto da coisa. É muito mais você colocar a realidade são essas, os fatos são esses. Existe o criminoso, aquela pessoa que está fora da lei, e existe o produtor rural sério, que é, assim, 99% do produtor rural é sério, Letícia. Vocês informam notícias agrícolas, vocês estão por dentro disso. O produtor rural, ele se compromete, ele faz financiamento, ele é uma pessoa que investe, ele é uma pessoa que você pode contar com ele não é um aventureiro. Ele não vai fazer desmatamento ilegal, ele não vai fazer trabalho escravo, ele não vai fazer nada disso. O produtor rural, ele é uma pessoa comprometida com tudo de sério. E então é isso que a gente sente que é tanto mostrar uma coisa sem colocar a linha do tempo, falar isso é passado, isso é história, quanto você também deixar de mostrar tantos projetos maravilhosos que nós temos hoje em dia. A Embrapa tem um projeto de carne e carbono neutro, que é uma maravilha. Sabe, assim, eu posso te citar números de coisas fantásticas que estão sendo feito no Brasil e não existe nada falando disso, certo? Certo. E Ellen e Letícia, né? Então, portanto, vocês elaboraram essa carta, né, remetida, então, ao colégio, especificamente aí em Barretos, e em seguida vocês também começaram a receber relatos de outras mães e pais de outras cidades e estados do Brasil. Me contem um pouco como que está sendo essa expansão do grupo. Depois que a gente remeteu essa carta, né, ao colégio aqui específico, e eles remeteram essa carta ao Ângulo, e numa live com o professor Chico Graziano, a gente comentou sobre esse problema nas apostilas, né? Porque a conversa é que a gente faz um trabalho bonito para dentro da porteira e para fora da porteira o agro tem algum problema de comunicação. E a gente está sofrendo isso na pele. Aí eu fiz a seguinte questão, mas se a gente ouve falar mal do agro dos 6 anos de idade até o final do terceiro colegial em todos os materiais, como que a gente se forma, né, querendo bem e tendo orgulho desse setor tão importante para a nossa economia? E ele pegou essas apostilas e fez um vídeo que acabou espalhando pelo Brasil inteiro, né, com as apostilas do Ângulo, nesse caso. Após isso, o Ângulo deu uma resposta em seguida, falando por que ele tinha escrito aquilo lá. E o pessoal do setor não gostou do setor do agronegócio, não gostou da resposta, não gostou da maneira como estava sendo retratada nas apostilas, e isso veio à tona.
Aí, muitas mães de vários estados começaram a falar sobre esse movimento, então foram no Ricardo Arioli falar, foram na televisão falar, em canais, na internet, e a gente resolveu juntar, criar um Instagram, que chama De Olho no Material Escolar, onde a gente tem um e-mail, que é deolhonomaterialescolar@gmail.com, onde a gente recebeu materiais do Brasil todo, e dos vários grandes grupos educacionais do Brasil, né? Então, temos muitos lá citados, né? E o grupo Somos, Faria Brito, tem Poliedro, tem Marcha de Criança, tem vários grupos. E isso tem andado assim, criou uma exposição muito grande no Brasil, muitas pessoas estão nos ajudando, então a gente conversou com a Sociedade Rural Brasileira que nos apoiou, o ex-ministro Roberto Rodrigues também conversou com o pessoal da Somos, eles estão fazendo alguma ação já, ainda no início, mas o pessoal se comprometeu a colocar pessoas do agro internamente para ajudá-los nessa revisão das apostilas. Tivemos uma reunião na Frente Parlamentar da Agricultura e fomos extremamente bem recebidos, repassamos esse material, os conteúdos desse material todo a eles, que estão já marcando para conversar com o Ministério da Educação e com o Ministério da Agricultura conjuntamente. Eu sei que as ações lá estão andando bastante, as pessoas, os deputados, senadores que estavam presentes gostaram bastante aliás, não gostaram muito do que viram, então saíram também para nos ajudar nessa ação, né? E é isso, eu acho que tem bastante ações pontuais e pelo Brasil todo. E além dessas ações, vamos colocar entre aspas, né, mais burocráticas, né, de ir atrás de pessoas que ajudem a reforçar esse coro, né, ou pessoas que procurem voluntariamente vocês para ajudar a engrandecer essa voz. Tem também ações práticas que vocês têm feito. A Letícia comentou brevemente no começo a questão de levar as crianças e os professores para fora da sala de aula, né, para ver o que realmente é o agronegócio. Me contem um pouquinho mais de como que é essa questão na prática. Vou falar então. Letícia, nós fizemos o seguinte, nós levamos um projeto que se chama da ABAG, que se chama o Agronegócio na Escola. Eles têm uma iniciativa fantástica e nós levamos isso para o Colégio de Barretos. E foi muito bem recebido, nós estamos tendo muita sorte, porque o colégio recebe muito bem, os professores recebem muito bem. E então a gente foi aos poucos mostrando. Então a Letícia até que organizou essas viagens, então foram a várias propriedades rurais, foram a empresas, foram mostrando às crianças. Meus filhos já estão até na faculdade, mas desde a época dos meus filhos, a gente organizava viagens para crianças assim, que nunca viram uma seringueira, nunca viram uma vaca, nunca viram nada. A gente traz essas crianças para mostrar como, vamos dizer, existe dignidade, existe um emprego, existe cuidado e preocupação, certo? E então nós estamos trazendo esse tipo de informação que o produtor rural hoje, para você trabalhar, você precisa saber operar um GPS, você precisa ter um nível de conhecimento mais elevado, certo? Nós estamos mostrando isso, porque o que nós queremos? Esse tipo de criança, nós queremos abrir um novo leque de opção para ele, se formar e se interessar, falar, olha que legal, eu posso vir a trabalhar no agro, é um ramo que me interessa. É isso que nós queremos, que essa criança brilhe os olhos dela, como brilha o nosso. Eu acho que o mais impressionante foi a reação dos professores, sabe, nessas visitas, porque eles perceberam que, na verdade, o que eles estavam dando em sala de aula não condizia. Isso foi muito, muito nítido, assim. Eles ficaram entusiasmados ao ver fábrica de biológico, a ver todo o ciclo da cana, mas o bagaço para queima, para transformar em energia, a vinhaça reutilizada. E, assim, vários bons exemplos na parte de pecuária também. Visitamos a estação experimental da Copercitros, a gente pegou tudo que tinha num raio de 150 quilômetros e conforme eles estudavam alguma matéria, a gente ajudava a marcar essa visita, intermediar para que as crianças pudessem ver e os professores. E eu acho que foi por isso que a gente foi tão bem recebido aqui em Barretos, né? Seria uma ação, acho que replicável para todas as mães do Brasil fazerem nas próprias cidades, nas próprias escolas.
né? Porque faz o que a Elinha falou, brilha o olho. É isso que eu ia perguntar para vocês, se essa questão dessa iniciativa de levar as crianças e os professores para fora da sala de aula, para ter contato com agroindústrias, com propriedades rurais, para ver como o agronegócio é tecnificado, né? Como a Ellen falou, né? Hoje o produtor rural precisa saber usar um GPS, precisa ter a conectividade no campo, então não é mais aquela coisa arcaica, né? Isso é um modelo que vocês pretendem ajudar em outras regiões para que ele seja replicado? Há alguma intenção nisso, em auxiliar outros grupos de pais Brasil afora? Sim, a gente já tem um grupo de WhatsApp que tem pais, eu acho que do Brasil inteiro, alguns representantes, né? E esses pais vão replicando essas ações. A maioria já tem gravado o vídeo, inclusive, para o De Olho no Material Escolar, e esse tipo de iniciativa, de boas iniciativas e de bons exemplos, tem sido postado direto lá, para que sejam copiados, sejam replicados, entendeu? E a gente está disponível para conversar. Mas também descobrimos nessa trajetória que existem milhares de bons exemplos pelo Brasil afora. Esses exemplos acontecem, assim, é de dar orgulho, igual esse da BAG que a Elinha citou, já tem há mais de 20 anos, já atendeu mais de 200 mil alunos. É muita gente fazendo coisa boa, entendeu? Agora, esse descolamento da apostila é importante. E o maior objetivo nosso, além de ajudar nesses bons exemplos e nessas iniciativas com professores, com as associações, com a Embrapa, com as entidades sérias do setor, eu acho que principalmente é ajudar uma ação de revisão nessas apostilas. Porque eu tenho certeza que se esse professor tiver um material bom em mãos, ele com certeza vai dar uma ótima aula. A intenção dele não é ruim, entendeu? Por mais que a gente fale de professores com ideologia diferente dentro de sala de aula, a maioria não estimula isso. A maioria quer ensinar a verdade. E é essas pessoas que a gente encontrou ao longo do caminho. Certo. E aí, daqui para frente, né, vocês já têm, portanto, o apoio do ex-ministro Roberto Rodrigues, né, que é uma pessoa de extrema importância e de extremo peso no agronegócio brasileiro, ajudando aí, carregando essa bandeira junto de vocês. Tem a FPA, tem a Sociedade Rural Brasileira, e aí tem também essa questão dessa reunião que está sendo intermediada, né, para ser marcada, então, pela FPA com o MEC e o MAPA, né, o Ministério da Educação e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vocês já têm noção de quando essa reunião possa acontecer? Não, eu não tenho notícias de quando ela pode acontecer. Eu sei que as conversas estão andando com bastante velocidade, muito maiores do que se poderia imaginar. Eu acho que era um assunto que já estava engasgado para muita gente. E a educação, né, ela transforma, né, ela que estabelece essa consciência crítica, aponta os caminhos que a gente tem que seguir, constrói pontes. Então, é um tema que preocupa muita gente, não só o agro, mas na hora que essas revisões forem feitas nas apostilas, eu acredito que muitas coisas antigas e inadequadas eles vão encontrar. E vai ser uma transformação, a gente espera que seja uma transformação grande na educação do Brasil. Não é à toa que a gente está no ranking bem lá embaixo, né, da educação. E o que a gente pretende é transformar isso. E temos pessoas boas, temos bons exemplos e temos coisas muito boas para mostrar, acho que em todos os setores, né? E o agronegócio é um deles. Ellen, perdão, você... Concordei, Letícia. Falei, é isso mesmo. Certo. O que nós estamos notando, Letícia, é um envolvimento muito grande das pessoas. Todo mundo que a gente fala, as portas vão se abrindo. Então, isso é uma coisa muito bonita de se ver, que todo mundo se unindo muito em torno desse assunto e todas as pessoas muito de coração aberto. E seja a Embrapa, seja o Roberto Rodrigues, ministro Aldo Rebelo, professor Marcos Fava Neves, todas as pessoas e pais mandando pelo WhatsApp, pelo Instagram do De Olho no Material Escolar, muitos depoimentos, muitas pessoas, e querendo mostrar os fatos, querendo mostrar a realidade. Nada de ideologia nem para um lado nem para o outro, sabe? Isso que é o mais importante, é o que mais tem nos tocado, que a intenção é mostrar o que a gente vive, o que a gente conhece,
que é o agro moderno, tecnológico, que emprega, que respeita e que se preocupa com o meio ambiente. Então, é isso que a gente quer trazer para o material das nossas crianças. Certo, Ellen e Letícia, eu agradeço muito a participação de vocês aqui conosco no Notícias Agrícolas. Vocês são sempre muito bem-vindas aqui para trazer essas informações e essa preocupação, que é muito legítima, né, de como o agronegócio é retratado nos materiais didáticos e como desde criança as crianças têm acesso a esse tipo de informação. Nós que agradecemos, Letícia, a oportunidade. Obrigada, Letícia, pela oportunidade. Parabéns aí pelas notícias sempre corretas, né, que vocês fazem. São sempre uma referência para a gente. Obrigada. Estivemos aqui, portanto, com a Letícia e a Ellen Jacinto, que são lá de Barretos, no interior de São Paulo, trazendo detalhes sobre um projeto, né, que começou com a observação de materiais didáticos ainda dentro de casa, né, os materiais dos próprios filhos, e notando que o agronegócio era retratado com uma conotação pejorativa, né, e segundo, inclusive, elas detalham aqui que é uma mistura entre uma questão ideológica e uma falta de adequação com a questão do tempo mesmo, de trazer os avanços que o agronegócio teve para esses livros didáticos, né, mostrar como o agronegócio é atualmente. A Letícia e a Ellen são criadoras do perfil do Instagram De Olho no Material Escolar e elas encamparam então essa questão de prestar essa atenção e monitorar, né, esses materiais, essas apostilas, esses livros que são utilizados nas escolas. Em uma das escolas específicas lá de Barretos, elas enviaram inclusive uma carta para a diretoria apontando pontos dissonantes então que continham nessa apostila. E conforme foi essa questão foi tendo andamento, né, elas chegaram ao grupo que é detentor dessa escola particular e de outros colégios Brasil afora, inclusive tendo aí o apoio do ex-ministro Roberto Rodrigues nessa questão, para ajudar a fazer aí um diálogo, né, para que essa escola, para que esse grupo faça uma revisão nas apostilas e aí coloque, portanto, informações corretas a respeito do agronegócio, não, segundo a Ellen, apagando os erros que foram cometidos no passado, mas também trazendo um contraponto, mostrando de como esses erros foram consertados, como essas questões foram sanadas e hoje a gente tem esse agronegócio pujante, tecnificado e agora, né, e aí, portanto, esse grupo já levou, né, essa pauta para a Frente Parlamentar do Agronegócio, que já está, inclusive, fazendo tratativas para agendar uma reunião entre o Ministério da Educação e o Ministério da Agricultura para realmente propor uma revisão nos livros didáticos e apostilas, não só de escolas particulares, mas de escolas do Brasil todo, para que as crianças realmente tenham uma educação que traga a realidade do que é o agronegócio. Então, eu vou deixar aqui para vocês também o convite para acessarem no Instagram o perfil @De Olho no Material Escolar para ter contato com essa iniciativa e também é possível enviar, né, imagens e trocar conteúdos, né, com o pessoal desse grupo, mandando mensagens e fotos dos próprios materiais didáticos que vocês têm em casa. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.